Olá pessoal, eu quero falar um pouco da minha vida. Eu sou Rubens Bocha do Rubão. Realmente falar um pouco da minha trajetória até os meus 60 anos de idade, que foi muito sofrida às vezes, tinha tempos bons e tempos ruins. Mas eu quero falar um pouco. Eu nasci no bairro Araponguinhas aqui na cidade de Timbó. Os meus pais, Gerhard e Edeltraud Borchardt, em memória, minha mãe já está em memória, meu pai hoje, aos quase os 90 anos, está ali ainda trabalhando e sendo forte, aquela pessoa que sempre foi. Eu nasci em Araponguinhas, para dizer a verdade, meus bisavós vieram da Alemanha. Então nós fomos criados numa montanha. Só para vocês saberem, eu quero também falar um pouco, apresentar o Leonardo Resch, que está aí comigo também. Bom dia. Sim, bom dia. Olá, tudo bom? Bom dia, tudo e você? E falar um pouco, Leonardo, sobre a minha vida. Não foi fácil, mas foi uma vida. Hoje a gente tem uma lembrança muito boa. Hoje, de vez em quando, eu penso dessa lembrança, aquilo que quando a gente era, como se diz, criança ainda. Então, eu quero falar um pouquinho. Eu trabalhei na roça desde criança. Aos 6 anos fui na escola Nestor Margarida. Quem hoje conhece aqui de Timbó, aqui da região, é a escola Nestor Margarida. É uma escolinha que, tipo meia água que eles diziam, era bem humilde, uma escola bem humilde, mas a gente lá a gente estudou o básico, com certeza. E nós saía de criança, não é que nem hoje tem ônibus, hoje tem trem, hoje tem tudo. Antigamente não, nós ia bicicleta, antigamente não, nós era a pé mesmo, descalço. Faça frio, faça sol, nós ia descalço. Até muita gente não acredita, os pés rachados, sabe? Os pés rachavam de tanto frio. Mas nós ia às vezes sem casaco, porque às vezes a gente não tinha condições para comprar um casaco. Então isso foi uma vida que eu estou falando lá na escola Nestor Margarida, que a gente sofreu muito. Sofreu assim, quer dizer, não é que nem hoje, né? Não é que nem hoje. Mas ali eu fui até na 4ª série nessa escola, e sempre andando a pé. Só uma curiosidade, Leonardo. Quando ia para a escola, tantas vezes que a gente ia de bicicleta, que a gente esquecia a bicicleta lá na escola. Porque a gente estava, sério, é verdade, a gente tem que contar isso, a gente estava tão acostumado de andar a pé, a gente nem se lembrava quando a gente saía da escola que a gente estava de bicicleta. Às vezes chegava em casa, aí tu via que a bicicleta ficou lá na escola, aí você tinha que voltar a pé e buscar a bicicleta. Sabe, não era fácil. E mais ou menos 7 a 8 quilômetros a escola, e tudo estrada de terra e descalço. E ainda por cima, antigamente, hoje, a pessoa compra um pão francês, nós falamos aqui de pãozinho, ele tem que estar quente, tem que estar fresquinho, Leonardo. Antigamente não. Antigamente vinha o carro lá na escola, vendia pedaço de cuca, o mata-fome, um doce que aqui é chamado, aqui em Santa Catarina, aqui em Timor é chamado de mata-fome. Então, para nós se nós ganhávamos uma mata-fome por mês, para nós era muita alegria isso. Nós ganhávamos um mata-fome, imagina só. O mata-fome para nós era uma alegria. E o pãozinho de 2 semanas. O que a gente fazia? A gente pegava aquele pãozinho e cortava em pedacinho, um pedacinho cada dia. Pãozinho quer dizer o pão francês. Para nós era uma honra isso ali. Para nós era uma honra muito grande poder comprar em 2 semanas um pãozinho, que a Kombi vinha lá para vender esses pão uma vez por semana na escola. Então isso é uma vida que eu sempre vou falar, não foi fácil, tá, Leonardo? A gente trabalhou muito. E Leonardo também, eu gostaria de falar que aconteceu quando nós éramos jovens. Mas como eu sempre digo, sempre lembrando também que eu tenho muito orgulho de ser quando eu era jovem. Imagina, para nós jogar futebol, hoje você vai numa escola, você como se diz, hoje tem até educação física, eles querem que você jogue futebol. Eles incentivam. E nós naquela vez, eles pegavam a faca, os professores cortavam a bola. Nós não podíamos jogar bola. Então o que a gente fez? A gente fez uma bola de saco de estopa.
que não tinha dinheiro para comprar bola. Imagina, uma vez eu fui na montanha pegar um saco de chuchu para vender, em troca de comprar uma bola. Mas não deu uma bola muito boa não, é uma bola de plástico. Então essas dificuldades, estou falando de antigamente contra hoje. Hoje você compra uma bola de couro, bola, né, até oficial, ou antigamente não existia isso. Então era dificuldade mesmo em você, até na escola para ter educação física, lá não existia, nós jogávamos atrás da escola futebol para o professor não ver. E quando o professor vinha, nós escondia a bola, nós escondia tudo. E ele via que não estava suado, ainda ele dava advertência para nós, porque ele sabia que nós estávamos jogando futebol e nós escondia aquela bola de estopa, amarrado com arame. Imagina só, isso foi a dificuldade, imagina hoje. Hoje acontece isso, hoje incentiva, até as escolas compram as bolas até para ter educação física, antigamente não. Eu só estou falando, como se diz, a mudança que teve de muitos anos atrás, vamos dizer mais ou menos 50, hoje eu estou com 60, 50 anos atrás. E outra, eu só queria falar também, o meu primeiro chiclete, voltando um pouquinho para trás, o meu primeiro chiclete eu ganhei aos 6 anos, 6, 7 anos. Chiclete tipo de mascar, né? Chiclete de mascar. Eu tinha que trabalhar um ano inteiro, levar balaios de milho, levar para a Zora da roça. Eu tinha que levar todas as abóboras para a Zora e capinar um ano inteiro. Tinha que trabalhar bonito para ganhar um chiclete. Antigamente o chiclete era em caixinha. Imagina só, o chiclete em caixinha. Então o meu pai trabalhou de noite naquela semana lá na Papelão. Eu nunca esqueço, ele veio da Papelão e me jogou em cima da barriga. Jogou assim, quer dizer, uma alegria, sabe? Ele veio, tá aqui teu chiclete, você mereceu. Imagina, gente, você trabalhar um ano, todos os anos, mas caprichar mais para ganhar um chiclete. Esse chiclete demorei 2 dias para tirar da caixa. Eu tinha pena de estragar a caixinha. Era uma felicidade, né? Era uma felicidade você conhecer o chiclete, a gente só escutava falar. O que eu fiz? Eu mastiguei esse chiclete 2 meses. Sempre no açúcar, botava no açúcar para ter gosto de novo. Isso foi 2 meses eu mastigando o mesmo chiclete. Só para dizer, hoje você ganha um chiclete de troco. Eles te dão 10, 15 chicletes e você nem quer. E antigamente era até isso, era um orgulho quem podia comprar um chiclete para seu filho. Aí adiante, imagina, Leonardo, eu tinha que levar meio saco de milho para Tafona. Como para Tafona era muito longe, nós tínhamos lá hoje na Rua Blumenau, a Rua Amazonas, nós morávamos lá em Araponguinhas. Eu tinha que andar a pé, nós tínhamos que andar a pé, descalço, com meio saco de milho nas costas, para em troca com fubá. Fubá para fazer pão de fubá. Imagina, então meu pai me prometia um capilé. Quem não conhece o xarope hoje, não fala mais de capilé, hoje é xarope. Só que era um xarope verdadeiro, era puro mesmo. Então você vinha lá, acho que seria melhor ligar a luz também, né? Calma aí, deixa eu cortar. E o pai me prometeu o capilé. Ele disse, aí quando eu chegava lá, era uma venda, não era bar, essas coisas, não tinha refrigerante. Tinha, mas só para os ricos, tinha, quem podia comprar os ricos. Então eu cheguei lá, tinha o capilé simples e o duplo. O que era um capilé, basicamente? Capilé é o xarope de hoje, você mistura com água. Então, mas ele não era feito para medicina, tipo, para médico? Não, era um capilé, era uma coisa que tu pega e toma. Hoje em dia tem nos mercados ainda, hoje não se chama capilé, hoje em dia se chama xarope. Então, mas xarope, feito com fruta, você bota na água e dá bastante, é que nem refrigerante.
Entendi. Como não existia refrigerante, Ah, eu sei, aquele remédio que ele absorve na água e ele tem um gosto de refri, é tipo isso? não. Não é isso? É um líquido. Entendi. É uma garrafinha. Você compra que nem refrigerante, mas você mistura com água. Entendi. Então o pai me prometeu pelo menos um capilé simples. Quer dizer, um copinho de cervejinha simples. Quando cheguei lá, como não tinha refri, eu fiz o meu trabalho, minha tarefa quando cheguei lá. Então o dono da venda já pediu, eu quero um simples, maior panca, maior prosa eu fazia. Vou tomar um capilé. Tinha só a torneira, a geladeira não existia. Então ele disse, eu mandava encher o copo, ele botava tanto assim, de capilé, o resto de água. Eu tomava metade, mandava encher de água. Para ter bastante, para tomar bastante. A minha, sabe, para fazer panca, né? Eu estou tomando capilé. Realmente eu mandei de novo encher umas 4 ou 5 vezes. No fundo não tinha mais nem cor. E tanto que eu gostava, para demorar tempo, estou tomando meu capilé. Eu estou contando isso porque os adolescentes hoje em dia, os jovens, eles não veem mais isso. Hoje tem abundante, tem lá refri de todo tipo, escolhe já o tipo de refri. E antigamente não, nós não tinha. Nós era assim, aí eu ia para casa todo feliz que eu tomei um capilé simples. E botei bastante água, então saí de lá, agora sim, agora estou contente e consegui. Aí eu tinha que esperar até 2 semanas depois para conseguir um capilé de novo. Mas isso foi uma vida difícil, que eu sempre digo, mas não foi difícil, mas eu queria estar de volta com essa vida hoje. E naquela época, Leonardo, não tinha geladeira. Não existia geladeira. Como é que fazia para... Existia, mas como nós no interior nem energia tinha, como é que nós vamos botar uma geladeira? Imagina, eles matavam o gado, matavam o porco. O porco eles matam hoje em dia e não ia ser botado na geladeira. Ou se dava para os vizinhos, se trocava a carne com os vizinhos. O vizinho que matava um porco hoje dava 10 quilos para outro vizinho, dava 10 para outro, dava 10 para outro, 10 para outro. Quando ele matava, ele devolvia essa carne. Então sempre os vizinhos tinham carne fresca, porque eles se dividiam a carne. E quando não acontecia isso ali, a maioria tinha um barril em casa, um barril de carne. O que se fazia, Léo? Muitos cozinhavam a carne e botavam ali. E muitos, eles botavam direto em cima de sal, cada camada de sal. Matava um porco, botava sal, botava carne, botava sal grosso. Assim a carne, ela se aguentava. Mas no final, depois de 2, 3 semanas, não tinha um gosto ruim. Mas nós tínhamos que comer isso, que é a única solução. Entendi. Foi uma vida, não foi fácil, que eu sempre digo, sabe? Foi uma coisa que... E o pão, como eu já falei, pão não existia comprado. Era tudo pão feito em casa. Às vezes não tinha nem, como se diz, de chega, a forma de pão. Nós tínhamos que pegar folha de banana e botar em cima pão em folha de banana. E nós escolhíamos aquele pão para comer que era feito em cima da folha de banana. Ia ser botado dentro do forno, em cima da folha da banana. Era a melhor coisa do que tinha isso ali. E nossa margarina, sabe o que era? Não existia margarina. Era manteiga, direto ou banha de porco. Isso era a nossa comida, e era gostoso, sabe? Macarrão, Leonardo, não existia comprado. Macarrão todo mundo fazia só para Natal. Era tudo caseiro, né? Tudo caseiro, tudo caseiro. Não existia bala durante o ano, bala, talvez uma balinha os pais compravam. Não existia chocolate, não existia salgadinho. Imagina, doce enfeitado para Natal. Hoje você compra qualquer mês, você compra doce de Natal. Naquela época não tinha. Você tinha que, a mãe fazia perto de dezembro, ela fazia o doce. Pintava os doces, então guardava numa lata em 7 chaves, para nós não comer antes, só para Natal.
Mas, gente, que eu estou falando isso, é uma saudade que eu tenho daquela época. É uma coisa proibida, sabe? As pessoas proibiam e era legal, sabe? Era muito legal. Aí tu sentia aquele clima de Natal, aquele espírito de Natal. Hoje você nem sabe quando é Natal. Parece que é Natal o ano inteiro. Hoje que vale as propagandas de Natal. E naquela época não, você sentia o espírito de Natal. Para você saber, nós era criança, para nós saber quando era Natal, nós olhava quando o milho dava espiga. Dava aqueles cabelos na espiga, então dizia, essa é a barba do Papai Noel. Imagina, nós olhávamos, eu ficava o ano inteiro torcendo para o milho crescer. Para o milho crescer, para nós estar chegando o Natal. Nós não olhávamos o calendário, não tinha. Então, era assim, olhasse, os pais diziam, olha, quando o milho, a espiga da barba é porque é Natal. E quando dá flor, o milho dá flor. Imagina você torcendo o ano inteiro, olhando para o milho. Quem plantava o milho mais cedo parece que era Natal mais antes. Então, isso que, sabe, a nossa alegria era tudo natural, sabe, era muito bom isso, aquele tempo. E só mais uma coisa, como não tinha energia também, nós tínhamos que cortar o trato para o gado. Hoje tem motor, nós tínhamos máquina de cortar trato, a muque. Como é que funcionava? Nós tínhamos que cortar para os cavalos. Para os cavalos tinha que ir bem fininho, botar a máquina bem mais sozinho. Você tinha que botar o trato, voltar na máquina e pegar a roda e rodar para cortar o trato a muque, não tinha motor. Imagina só, para os cavalos bem fininho, o alemão dizia Salzka, né? Cana de sal, era diferente do gado. Então isso nós fazia dia a dia, de manhã a de noite. E também o milho, desembrulhar o milho, era tudo a muque. Para você fazer o carolo, para moer, tudo a muque, não tinha máquina. Para dar para o gado, dar para as galinhas, para dar para os porcos. Então era tudo feito assim, não era nada com, vamos dizer, com máquinas. Então nós tínhamos a nossa tarefa de manhã. Era mais difícil, mas era mais simples, né? Mais simples e mais gostoso, sabe? Você aprendeu a trabalhar, você aprendeu a ser educado, porque nós tínhamos regras. E aí se nós não cumprimentávamos uma pessoa, nós tínhamos que cumprimentar, bom dia, hoje, antigamente era moin, guten Morgen, né? Boa tarde, antigamente é guten Tag, guten Abend. Hoje é boa noite, mas nós éramos mais descendentes alemã, germânica. Então nós tínhamos oder guten Morgen, oder guten Tag und guten Abend. Nós tínhamos nossas regras. E se nós não cumprimentávamos? Se nós encontrávamos uma pessoa idosa, nós tínhamos que ser educados. Nós tínhamos que cumprimentar. E se nós tínhamos o chapéu, tirar o chapéu para essa pessoa. Leonardo, veja hoje em dia, ninguém faz mais isso. Então eu gostava que esse jovem, esse adolescente que olhar isso ali, faça igual. Faça como antigamente que as pessoas faziam. E é só uma dúvida antes de encerrar. No caso, a gente vai encerrar a primeira parte, provavelmente por aqui. Agora surgiu uma dúvida aqui sobre esse negócio que você falou. Então você acha que tinha menos criminalidade, por exemplo, naquela época? Olha, Leonardo, claro, tinha menos pessoas, sim, mas tinha menos crime. Nós não sabíamos de nenhum dado de crime aqui da região. Mas você vê, né? Se dava um crime lá em Blumenau, lá em Itajaí, para nós era novidade. E também todo mundo conhecido também, né? E todo mundo ajudava um ao outro. Se um fazia uma roça grande, o vizinho lá ia ajudar. Só que tinha palavra, lá não precisava caneta, gente. Lá era o contrato fio do bigode. Como assim? Eu ajudo você, você me ajuda quando eu plantar também. E a pessoa ia lá, não precisava falar. Quando a pessoa via que um vizinho já fazia roça, outro já sabia que essa pessoa trabalhou para ele também. Então ele já ia lá, um ajudava o outro.
ninguém precisava pagar ninguém, porque um ajudava o outro. Sim, todo mundo se ajudava. Todo mundo né? se ajudava. Então eu sempre digo, isso devia voltar pelo menos a metade, 50%, mas com certeza não vai aparecer nunca isso mais, sabe? Isso foi uma época que era muito legal. Eu com 60 anos, né? Hoje com 60 anos, eu vivi essa época. Não só eu, muita gente da minha época, com certeza quem escutar esse vídeo, quem escutar essa live, quem escuta YouTube, ele vai saber que eu estou falando que isso mesmo que aconteceu. Que não só eu passei isso, acho que milhares de pessoas da minha idade que se criaram no interior, foram criados no interior, sabem como nós passamos nossa vida. E ainda por cima, Leonardo, quando nós começamos na escola, nós não sabíamos falar o português. Era só alemão. O Platt e o alemão. Platt, assim, que meus pais, eles falavam pomeranos, o alemão pomeranos. Pomerânia, que é um lugar da Alemanha, se chama Pomerânia, que é o Platt. Aqui, muita gente aqui da região fala o Platt. É um alemão que tem os alemão diferenciados, né? Assim, mas aqui varia um pouquinho a língua. Quer dizer, como o Brasil... É tipo um sotaque. Como né? o Brasil tem o sotaque gaúcho, tem o sotaque nordestino, tem o sotaque aqui do sul, Paraná e Santa Catarina, esse sotaque é lá na Alemanha. Era um sotaque da Alemanha. Então meus pais, meus avós, meus alguns parentes, eles falavam muito Platt. Imagina você só escutando o alemão e o Platt, aí você chega na escola e não sabe uma palavra. Então era difícil. As pessoas, as crianças riam quando você falava aquele alemão virado, sabe? Eu digo virado porque então não era fácil, tá? Não era fácil aquilo que a gente falava naquele tempo, mas eu gostava, tenho muito orgulho. Hoje em dia, verstehe mein richtiger Deutsch sprechen sogar Platt, wenn es sein soll, und sogar viele Sprachen tue ich auf Italienisch sprechen. Então, das freut mich sehr heutzutage. Es freut mich sehr, dass meine Eltern, mein Opa, meine Oma und mein Papa, meine Mama mich das gelernt hat, für Deutsch sprechen. Für Deutsch sprechen, heute kann man Brasilianisch sprechen. Und dann will ich für alle Mann sagen, das ist die Juventude. Isso foi a nossa juventude de antigamente. Tem muito mais coisa, Leonardo, mas no momento você esquece. Mas foi sofrido, mais legal, tá? A gente aprendeu a trabalhar, a gente aprendeu a educar os mais idosos. Eu acho que foi muito legal mesmo que a gente passou dessa vida. Eu tenho muito orgulho. Hoje, aos 60 anos, tenho muito orgulho que eu passei na minha vida. Foi dificuldades, mas foram alegrias também. Mas essas partes vamos continuar a falar depois, vamos falar mais sobre isso, sobre a nossa trajetória. Então, como ser humano aqui em Timbó, Santa Catarina, a Pérola do Vale. Então, entre no YouTube, se inscreve para você atender e escutar nossas histórias. Vai vir muito mais história por aí. Vai vir da rádio, vai vir do folclore germânico, com certeza a trajetória, continuação do meu como estado de vereadores, os mais votados da história aqui em percentuais aqui do Vale do Itajaí. Até lá!